fiz tudo quanto eu fiz e não arrependo. E se pudesse voltaria atrás, fazendo tudo. É a igreja que estava atrás disso. Eu tenho fé, acredito em Deus e acredito na solicitação dele para que nós juntos possamos criar trabalhar numa sociedade onde reinasse a paz, a justiça, o amor. E isso, na maioria das vezes, os trabalhadores têm. Não tem como explicitá-los, mas tem. E foi o que sustentou toda a minha linha de conduta, foi isso. A fé, a esperança, a justiça, o amor. Eu me chamo José Dazinho Gomes Pimenta. No início, José Gomes Pimenta. Posteriormente, é que tivemos que acoplar o Dazinho no nome, porque era como eu era mais conhecido nos meios populares, sindicais. Eu nasci no dia 8 de agosto de 1922. Nós éramos agregados fazendeiros. Trabalhávamos numa fazenda para os fazendeiros. Morávamos na mesma terra deles. E trabalhava lá pagando a meia, ou então plantando um pouco mais fora da meia, que era para o sustento da casa. O primeiro ano, até o terceiro ano, eu estudei na escola de Vianópolis mesmo. A minha mãe, quando morreu, ela deixou 3 meninas e 4 meninos. Então, ela pediu a minha professora que se ela podia acabar de me criar até eu ter condições de enfrentar a vida. Uhum. Essa senhora aceitou. Quando minha mãe morreu, que ela assumiu de fato a adoção. Uhum. Ela falou comigo: ficar aqui em Vianópolis para você não tem muito sentido, porque é uma cidade pequena, não tem emprego, você vai ficar aí trabalhando na roça, a mesma coisa que seu pai, e não vai arranjar nada. Uhum. Eu vou ver se eu consigo, no Instituto João Pinheiro, uma vaga para você. Quando eu vim para Belo Horizonte, foi o intervalo entre 1922 e 1933, 34. Cheguei aqui em Belo Horizonte antes que a vaga saísse lá para o Instituto. Eu vendia jornal na rua mesmo. Quando a vaga saiu, eu passei a interno. E lá como interno. Só esse é o comportamento é que ditava as regalias. Que você podia vir a ter uma folga no meio da semana. E lá tinha sessão de cinema interno. Podia ir ao cinema. E durante o dia nós estudávamos, plantava a horta. Naquele tempo, eu além de
não além de ter vindo da roça. Eu tinha uma vida religiosa um pouco rígida, que fazia parte do currículo escolar lá. Vinha para lá, em São Paulo, tinha muito emprego, que isso. São Paulo, você tinha de tudo. Eu resolvi testar. Só que tem que chegando lá, eu não sabia o que fazer. E, por incrível que pareça, eu estava na mesma situação de hoje. Existem experiências sem dar oportunidades de adquirir essa experiência. Bom, então eu fui para lá nesse período entre 34 e 39. Lá tinha até serviço mais leve, mas parece que eles testavam os que chegavam. E eu, apesar de ser novo, eu tinha uma caixa torácica razoável. Então, eles tinham serviço lá de rapazinhos que cuidavam de separar grãos com que pudesse ter efeito, ou sujeira, coisa. Mas tinha também carregar navios e descarregar. Nos primeiros tempos eu passei muito aperto e muita vergonha para não aguentar. Mas lá tinha uma senhora que dava pensão. E eu fui para a pensão dela. Como ela não me exigiu nada de entrada, eu fui e me afeiçoei a ela também. E ela tinha uma ascendência muito grande sobre todos que trabalhavam lá. Conseguiu que eles me voltassem de carregamento e descarregamento de navio para uma espécie de office boy. E eu resolvi um dia largar e voltar para cá, para Belo Horizonte, que estava mais perto. Eu trabalhei na escola técnica de florestal, trabalhei num posto de gasolina, porque quando eu voltei de Santos e tinha dificuldade em arrumar emprego, eu sabia que Nova Lima empregava muita gente de fora, para serviço braçal. Então, eu sabia onde morava um conterrâneo nosso. Um conterrâneo nosso. Podia me dar o endereço do meu irmão, que trabalhava lá em Nova Lima. Então, eu fui lá, falei com ele, se eu podia arrumar emprego para mim, porque eu estava, além de desempregado, não tinha lugar para morar. Quando eu fui para lá, o serviço inicial era carregar as vagonetas de minério, transportá-las para fora
que fazer serviço de limpeza. A limpeza após as explosões, para derrubar o minério. Perfurar rocha. E o transporte total até na boca da mina fazia parte. Aí fazia parte de todo o processo lá de dentro. Com calor entre 40 e 45 graus centígrados. O trabalho não pode ser agradável. Tinha muito serviço braçal e poucos especializados. Mas o serviço realmente era muito solicitado, porque também era pouca gente que queria trabalhar no fundo da mina, só mesmo por necessidade. Vi muitos acidentes, vi a perda realmente de companheiros, mas mesmo assim eu tenho que reconhecer que com toda a legislação, com todas as dificuldades que existiam na época, o pessoal dava muita sorte. Deus guardava muito. Ou então, o pessoal era muito mais esperto do que a gente pensa. Porque mina subterrânea é muito pesada. Quando ela é a céu aberto, você está de lado, você está frontal, você tem uma visão melhor para atacar o problema. Mas como você está preso ali entre as paredes, é limitado demais a segurança que você tem. Então, todos nós que trabalhamos, além da doença que nós temos, a doença profissional, a silicose, além dela, nós tínhamos a dificuldade, porque de uma hora para outra derrubava um teto inteiro. E a gente não conseguia escapar. De jeito que o serviço era realmente de muita boa vontade do trabalhador para dificultar a ocasionação de acidentes. Em 1941, eu comecei a ir nas assembleias e gostava do que o pessoal defendia. Na ocasião, lá tem uma tubulação que vai ao fundo da mina, uma tubulação de 20 centímetros de diâmetro. E ela é fixada na rocha para levar a ar. E essa tubulação, ela não enferrujava muito,
Então era o jornal interno. Com isso, a gente escrevia as mensagens. E os trabalhadores já estavam acostumados a levar, trazer mensagens. E isso, se algum trabalhador quisesse desenvolver algum potencial seu nesse sentido, era só você procurar as pessoas que davam essas informações, que eram normalmente companheiros. Companheiro seu ia conversando ali, aí daqui a pouco aparecia uma reivindicação lá. Apesar de que o sindicato era muito ativo e contribuía muito para que as reivindicações não morressem no papel, nem na tubulação. Eu sou semi-analfabeto, mas eu sempre gostei de ler. Então, muitas coisas eu fazia por intuição. E as assembleias do sindicato eram normalmente concorridas, tinha 3, 4 mil trabalhadores. Nossa, grande, hein? Num universo de 8.100, era mais da metade. Eu não lembro bem, mas era uma categoria que respondia assim, a hora que precisava. Bom, então, o sindicato tinha sido fundado em 13 de maio de 1984. E ele continuou a ser lutador, apesar das adversidades, apesar das dificuldades que a companhia criava para que o sindicato não atuasse, né? Mas um dia lá, não sei para que uma das propostas colocadas lá tinha que ser discutida para poder ser posta em aprovação pela Assembleia. E eu resolvi, então, nesse dia, pedir a palavra e dar o meu primeiro toque no sindicato. Acontece é que tinha companheiros que ficavam de olho nas pessoas que se manifestassem, de um lado e de outro. Tanto os espiões da companhia, como os legítimos representantes dos interesses dos trabalhadores. Daquele dia em diante, toda a Assembleia que tinha, eu arranjava uma brecha para dar uma palavra. Até em 1945, a JOC apareceu regionalmente aqui e estava procurando núcleos de operários. E foi lá em Nova Lima, conversando com o padre lá, o padre falou, não sei se vocês vão achar, mas aqui os pessoal da congregação mariana, às vezes arranjam. Aí nos chamou os rapazes nos puseram à disposição para poder dar
um cursozinho rápido. Para poder a gente ter noção do que a gente queria. A promoção dos trabalhadores na luta como cristão. E eu achei que era muito interessante, que era coisa que estava dentro de mim, que eu sou católico, mas muito preocupado com o social. Bem, aí, passados uns tempos, eles me elegeram lá, presidente da JOC. E eu já tinha o interesse, já estava trabalhando na defesa dos direitos dos trabalhadores, dentro da lei. E trabalhando no sentido da promoção humana. E não sei se você viu, ele já morreu como assistente espiritual, eles designaram o Padre. Então, eu comecei a conversar com ele e falar sobre o Evangelho, tinha umas coisas que eu não entendia. E ele começou, então, a ir mais fundo comigo. O Padre me influenciou muito a entrar em contato com outros trabalhadores. Aí tinha um grande, mas grande mesmo, o número de cristãos lá na cidade. E disputava lá o sindicato, esses dois grupos, o pessoal do partido, o pessoal do partidão e o pessoal da igreja. Havia um certo radicalismo, mas já se entendiam. Eu disputei a secretaria. Eu até hoje não sei por quê, não, porque alguém já me falou que esses cargos são remunerados. Então, as pessoas ambicionam. Lá não tinha nada remunerado. Tinha ressarcimento de salário. Quando você, por causa do trabalho do sindicato, você tinha necessidade de se afastar. Então, era o ressarcimento daqueles dias ou daqueles dias que você teve afastado. Como a JOC não era do sindicato. Ainda então, nem isso nós tínhamos. Mas aí eu comecei a juntar número de pessoas, discutir com eles a forma melhor de participar do sindicato. Uma voz diferente no sindicato. Não é que não tivesse, não. Já tinha. Mas uma a mais, uma a menos, faz diferença. E eu comecei a discutir com eles, mas aí no plano de, mais ou menos, ideológico. Fomos agrupando mais companheiros. E quando foi nas eleições, eu tomei parte numa chapa e nós ganhamos as eleições. Aí a JOC já tinha 4 membros dentro da diretoria. Mas o rapaz que ganhou a diretoria, a presidência do sindicato, eu não era de agrupamento nenhum. Então a gente tinha muito espaço livre para trabalhar. Em 55 eu voltei. Fui para Minas outra vez. Não quis disputar a reeleição.
E nesse período, nós continuamos lutas pela 13ª, pela salário família, salário noturno. Todas essas lutas nós conseguimos nesse período aí. Discutindo, brigando, lutando contra o Congresso e contra o Executivo. E contra o Executivo, mas conseguimos. Quando foi em 1960, o sindicato estava em mãos mistas, até 61. Os grupos estavam radicalizados, mas ainda conversavam e tudo. Quando foi em 60, íamos para as eleições que governariam o sindicato em 61, 62. Os companheiros resolveram lançar o meu nome. E nós disputamos a eleição e ganhamos. Ganhamos então até com uma folga. Não foi decisão minha, não. Tinha um partido aí, que chamava Partido Democrata Cristão, PDC. E ele tinha umas pessoas mais progressistas, intelectuais, de um modo geral, alguns políticos mais avançados, outros à procura de um partido que tivesse pouca ascensão para poder eles tentarem se eleger. E um grupo de cristãos. Esse grupo de cristãos é que resolveu, até no início, sem me consultar, me lançar deputado. Aí eu fiz muita resistência, porque analfabeto, eu ganhava salário mínimo. Tinha 10 meninos. Como é que eu ia enfrentar uma eleição capitalista? Pois não, mas nós, com toda a dificuldade, acabamos com muita resistência minha. Eu até acabei aceitando. Quando eu aceitei, nós fomos para a luta. Mas era assim, a pé, onde tinha 2 ou 3, nós enviávamos ali. E acabou conseguindo ganhar as eleições. Talvez eu fui o último daquela legislatura, acho que eu fui o último deputado. O Riane, ele começou a luta dele como trabalhador lá em Juiz de Fora. E ele queria muito prestígio, porque, além de muito inteligente, tem uma boa memória, tem uma apresentação assim, pessoal razoável, delicado para tratar. Ele era muito amigo do Jango. Então, ele apareceu não. Ele já tinha aparecido
governo de Getúlio, e foi adquirindo ascensão. O Riane tinha começado o movimento lá em Juiz de Fora, o movimento sindical, e foi indicado para a Comissão do Salário Mínimo. Como ele encontrou lá mais uns 2 ou 3 que tinham força política no meio dos trabalhadores, ele foi e encampou a luta do salário mínimo. O Jango apoiou, os trabalhadores também apoiaram, e ele ganhou repercussão nacional. E então, posteriormente, foi candidato a deputado estadual, ganhou, mas afastou para ficar lá na CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. E lá ele foi progredindo. Nessa ocasião em 62, ele candidatou outra vez e ganhou. E o Bambirra também, pelo PTB, ganhou. O Bambirra tinha força política maior aqui. O Bambirra era assim, mais carismático. E lá no sindicato, ele era tudo. Era presidente da federação, presidente do sindicato, líder político na ala jovem do PTB. E ele, no instantinho, teve ascensão. Aí eu tomei um susto danado, porque eu já sabia que lá o grupo era reacionário. Mas eu não entendia nada de política, assim, mas essa política mais sofisticada, eu ia ter que aprender. A minha intenção, o que estava dentro de mim, era arrumar um grupo de pessoas mais capazes para criar uma assessoria. E aí, isso aconteceu, mas não oficialmente, informal. Qualquer pessoa ligada a nós criava lá um problema qualquer. Então, ele politicamente recorria a gente. E mais eu resolvi o seguinte: como eu percebi que era na Assembleia, você não tinha nada que fazer, era ficar à toa e discutindo bobagem, eu resolvi tentar um outro campo, fundação de sindicatos rurais. E isso eu ganhei repercussão no interior e começamos a trabalhar. O Bambirra gostava muito disso também. Então nós viajávamos juntos para fazer o trabalho, tanto dele como o meu. Mas que no fundo era um só. Era a conscientização dos trabalhadores, nos meios sindicais, políticos e sociais. Eu ia de manhã para Minas, 6 horas até meio-dia. De meio-dia eu vinha, tomava banho
vinha para a Assembleia, terminava às 6 horas. Quando tinha sessão extraordinária, eu ficava até a hora que acabasse. E isso tudo porque é o seguinte, eu quando fui candidato, eu dizia para o pessoal o seguinte, bom, se nós nos elegermos, vai eleger um operário. Então continuei, o ano e tanto. O ano e tanto que eu estive lá, de manhã ia para a mina, trabalhava na mina, e de tarde vinha para a Assembleia. O problema é o seguinte, eu sou filho de trabalhador rural. Nós passamos todas as dificuldades que uma família pobre passa, nós passamos. Então, o salário que eu recebia era fruto de exploração. Não era fruto de trabalho. Porque se fosse trabalho, eu devia pagar os deputados o salário de trabalho. E os trabalhadores, de modo geral, ganhar mais, porque também é força de trabalho. Então eu tirei para mim, não prometi ninguém, mas tirei para mim que o salário do que eu ganhasse na Assembleia ou ficava revertido em favor dos trabalhadores ou para ajuda a grupos necessitados. Eu tirava 30% do salário para manter minha família e o restante ia para a luta. Aconteceu o seguinte, é que eles sabiam que nós tínhamos pouca informação e isso fortaleceu o lado deles. Tem um ditado que a melhor defesa é o ataque. Né? Então eles atacaram primeiro. Nós estamos realmente tentando abrir uma frente de luta tal, que abrangesse reforma agrária, reforma sindical. O Bambirra foi preso 2 dias ou 3 antes. E eu fui avisado na véspera. O jornal, quando saiu, nós estávamos presos. Eu fiquei pensando, foi de 64, 67. O Riane ainda não tinha sido preso, porque ele demorou muito a acreditar nisso. De jeito que ele ficou por último. E lá na Assembleia, eles forjaram um ato legal, tratando-nos como se nós como se fosse nós tivéssemos sido caçados por quebra de decoro parlamentar dentro da Assembleia. Mas então, para esse fingimento, eles fizeram uma comissão de cassação para dar um ar de legalidade no negócio. E mandaram nós fazermos a defesa. Bom, eu não tinha como fazer defesa, uma vez que eu não estava preparado para aquilo. O Bambirra não, o Bambirra fez uma defesa bonita, muito bem elaborada. Mas teve zero igual eu.
O Riane não. O Riane estava lá para o Rio, lá chegou, quando passou um dia, ele apresentou. Eles deixaram ele ficar preso na Juiz de Fora mesmo. Mas o processo é o mesmo. Eles forjaram tudo com uma espécie de aparência de legalidade e caçaram os nossos mandatos naquele momento e os direitos políticos por 10 anos. Eu fiz uma turnê de cadeia. Eu estive no DI, estive no DOPS, estive no 11R, estive no 5º, estive em Juiz de Fora. Agora, o tratamento era o mais rústico possível. E tinha sessão de interrogatórios. Apresentavam para nós coisas que eles davam como fato e era tudo mentira. Então, andava para a sessão de espancamento. Para eles poderem justificar. E quando foi aqui em Neves nós tínhamos contato com 100% dos presos políticos. Punhados no paredão, com simulação de fuzilamento. E toda vez que eles vinham na cela chamar um preso, o pavor instantava em todas as horas. Porque o espancamento, às vezes, até pior do que a morte. O regime terminou da seguinte maneira. Nós fomos julgados e condenados. Eu fui condenado a 20 anos de prisão. Eu já tinha 2 anos e meio. E como nós tínhamos advogados, entramos com recurso contra o Superior Tribunal Militar, que tinha condenado a 20 anos. Então, eles baixaram para 2 anos e meio. Eu já tinha cumprido e me soltaram. Mas de vez em quando prendia para saber o que a gente estava fazendo. Como é que estava trabalhando. Primeiro fui ser caçado na mina. Quando eu voltei, a legislação trabalhista previa que quando o sujeito é condenado a mais de 3 anos, politicamente não de qualquer jeito, esse seria afastado peremptoriamente. Então, eu tinha 30 anos de serviço, perdi tudo. Mas, como eu não tinha outra atividade, eu requeri minha aposentadoria, que era um salário mínimo. E eu, quando eu saí da prisão, eu tinha uma Kombi. E eu me enchi muito com trabalhador do interior, sindicalização rural, material. Então
Tinha uma Sonocombi. E essa Kombi, eu fiz dela um transporte de passageiro. E me cobrava tanto. Mas não era pouco. A família era grande. Então, com ela, eu vivi uns tempos. A solidariedade de alguns companheiros também ajudaram. O candidato ao Senado foi consequência da minha filiação no PT, porque eles tinham e têm candidatos muito bons aí. Mas eram candidatos, eram pessoas novas, com uma disposição de luta até grande, mas que não tinha levado, carregado nas costas, o peso da luta do sindicalismo oprimido diante dos anos 40. Então, por causa disso, não eram muito conhecidos. E o Partido dos Trabalhadores tinha um estigma nas costas. Baseado nisso tudo, eu precisava de um nome, que mesmo soubesse que não ganhava, mas dá uma base ao partido. Nós entramos na luta sem muitas condições, mas pelo menos a votação foi uma votação razoável, 500 mil votos. É um trabalho de base, tanto no sindicalismo como nas lutas populares e sindicais. E, consequentemente, a igreja. Os trabalhadores sindicalizados até 64. Tinha um comportamento, tinha uma necessidade e tinha uma visão do seu papel. Então, era um sindicato duro, que lutava, mas lutava em cima dos interesses dos trabalhadores. Eles tinham uma responsabilidade, tinham um compromisso e tinham uma expressão de luta muito grande, porque eles estavam lá para defender o seu salário, mas também defender as condições de vida, as condições de trabalho, defender a vida dos trabalhadores. Quando veio em 64, que eles acabaram com a instabilidade, criou uma camisa de força para os sindicatos e para os trabalhadores. Então, a luta dos trabalhadores até 64 do sindicato foi conquista dura e firme, e conseguiram realizar. E depois de 64, foi o sindicato do medo, o sindicato da traição, o sindicato de matança
da luta dos trabalhadores. Porque eles já não tinham com que lutar, porque atrás tinha família, tinha os filhos, tinha necessidades que uma luta de classe não aguentaria sustentar, mesmo que ela não tinha se preparado para isso. O sindicato de 78, 80, foi um sindicato que realmente necessitou mudar, porque havia novas formas de luta mesmo, e havia novas formas de perseguição, muito mais objetiva e muito mais cruel e covarde em cima dos trabalhadores. Eu acho que a gente trabalha com o tempo. E a igreja, depois de 64, ela rompeu um pouco com as oligarquias dominantes dentro dela. Claro que ficaram algumas arestas a ser reparadas. Não foi tudo nuvens brancas, mas a igreja cresceu na sua luta em favor dos mais pobres, dos oprimidos, daqueles que não deixaram se arrastar pelas palavras só, mas sim pela ação. A igreja tomou posições sérias depois da Revolução. E hoje, até de certa forma, a igreja tem tido uma posição, para mim, uma posição correta, com algumas fragilidades, mas hoje ela já aceita as lutas sociais, né, com mais tranquilidade. Nisso aí, o padre Vaz teve grande participação. Foi inclusive casado também, teve preso. É um homem que na luta política ele não deixou por menos. E qual que é o grande orgulho que o senhor tem na vida do senhor? Ser pobre. Por quê? Porque eu sou originário da pobreza e nela quero voltar às origens. Eu digo que eu desejaria que todos os homens fossem igual a Jesus Cristo, fossem limpos, puros e responsáveis.